A chamada taxação das blusinhas colocou novamente o governo no olho do furacão e demonstrou mais uma vez que Lula está refém do Congresso Nacional. Após dizer que iria vetar a proposta aprovada na Câmara dos Deputados, Lula foi intimado por Arthur Lira e aceitou um imposto de 20% sobre produtos importados de até $50. O Senado adiou mais uma vez a votação do projeto que regulamenta o programa Mobilidade Verde e que cria o imposto sobre produtos importados de até $50. O relator decidiu contornar um acordo entre as lideranças partidárias e o governo, retirando do texto o chamado Imposto das Blusinhas. Empresários e sindicalistas brasileiros vinham defendendo a tributação, alegando falta de isonomia na concorrência com os importados, vendidos por plataformas asiáticas como a Shein e a Shopee. Mas devido à repercussão negativa e à insatisfação de senadores por não terem sido chamados nessa negociação, a proposta foi retirada do projeto de lei da qual fazia parte e que cria o Programa de Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER. O relator da matéria, senador Rodrigo Cunha, afirmou que retirou a tributação das compras de até $50 do texto por considerar matéria estranha ao projeto original. Nós temos agora a regulamentação da reforma tributária. Esse é um assunto pertinente para que seja tratado nesse momento. Não de tempos em tempos, ou melhor, de mês a mês, tanto a Câmara ou o Senado estar taxando e criando novos impostos. O projeto de lei que cria o programa MOVER foi desenhado para oferecer benefícios e estimular a indústria automotiva. Logo que a taxação das blusinhas caiu no Senado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, telefonou para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para reclamar de quebra de acordo. Na ligação, o parlamentar lembrou que cedeu por uma taxa menor que a prevista, com o compromisso de aprovação no Senado e sanção do presidente. O que foi trazido pelo Congresso Nacional e costurado um acordo durante todos esses dias é a luta por uma regulamentação justa para todos os setores de varejo, indústrias nacionais, manutenção do emprego do brasileiro, que passa por essa necessidade. Agora, tanto Lira quanto os articuladores políticos do Palácio do Planalto procuram as digitais de quem negociou a quebra de acordo. Rodrigo Cunha, relator da matéria, disse que um senador pode apresentar uma emenda ao seu relatório durante a tramitação, restabelecendo assim a tributação das blusinhas, mas acredita que a impopularidade da iniciativa freia a intenção. A gente tem que ter seriedade sobre aquilo que faz e nós estamos tratando aqui no Senado Federal de um projeto que se chama MOVER, que não tem nada a ver com a taxação das blusinhas, foi inserido, é um corpo estranho, não deve ser analisado nesse momento e no nosso relatório não vai constar. E se algum outro senador pensar diferente, ele vai ter que defender e convencer a maioria, 41 senadores que estarão presentes. Por causa disso, Lira passou a culpar o governo pela falta de articulação no Senado sobre a matéria. O presidente da Câmara também afirmou que se a medida não for restabelecida, o projeto de lei MOVER não será votado na casa. Eu penso que o governo irá corrigir, votar um texto que foi acordado. Se o Senado modificar o texto, obrigatoriamente tem que votar. O que eu não sei é como é que os deputados vão encarar uma votação que foi feita por acordo se ela retornar. Eu acho que o MOVER tem sérios riscos de cair junto. Vale lembrar que há uma semana essa falta de articulação do governo impôs grandes derrotas para a gestão petista. Vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto de lei que substitui a Lei de Segurança Nacional foram derrubados. O Legislativo barrou, por exemplo,
tornar crime a disseminação de informação falsa em campanha eleitoral. Os parlamentares mantiveram o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro à criação do crime de divulgação de fake news e também a criação do crime de atentado ao direito de manifestação. Entre os reveses sofridos pelo Planalto também estão a proibição da chamada saidinha de presos do regime semiaberto e a proibição do uso de recursos públicos para cirurgias de mudança de sexo em crianças e adolescentes, a realização de aborto em casos não autorizados por lei e a invasão de propriedades rurais privadas. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que impede a concessão de benefícios assistenciais a condenados por invasão de propriedade urbana e rural. Também fica proibido que essas pessoas assumam cargos políticos. Depois dessas derrotas e do ruído da comunicação com o Congresso, o presidente Lula interveio na articulação política e agora passará a se reunir com os parlamentares, sobretudo quando estiver em jogo as pautas econômicas. Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, Lula estará aberto a receber ministros, líderes e vice-líderes de partido. Tanto dos líderes do governo quanto do próprio presidente Lula, até pela experiência de já ter governado esse país, nós temos consciência de qual que é a realidade do Congresso Nacional, de quais são os debates e aquilo que é central para a recuperação econômica, para a redução da desigualdade no país, para a recomposição das políticas sociais, é a prioridade desse governo e nós estamos vencendo esse debate em parceria com o Congresso Nacional. Aliás, Alexandre Padilha, que tem sido alvo constante da insatisfação dos presidentes da Câmara e do Senado, minimizou as derrotas, afirmando que as pautas econômicas estão sendo aprovadas. Afinal, a taxação das blusinhas é mais um capítulo da conturbada relação entre governo e Congresso? Essa é uma relação que pode ser recuperada ou azedou de vez? Sobre o assunto, vamos conversar com Joyce Luz, pesquisadora do Centro de Política e Economia do Setor Público da FGV. Tudo bem, Joyce? Tudo ótimo, agradeço pelo convite. Joyce, a questão da taxação das blusinhas, como ficou conhecida, demonstra mais uma vez que o governo tem neste momento uma relação bastante desgastada com o Congresso, principalmente quando acusado de falta de articulação pelos parlamentares. Isso, acho que é mais um sinal que o Legislativo envia para o Executivo de que o diálogo precisa ser construído. Esse é o projeto mais recente, mas a gente teve há 15 dias atrás ainda a questão da desoneração da folha de pagamento, que entrou na mesma questão da falta do diálogo, da falta da construção, da articulação política com o governo. Então é mais um sinal que o Legislativo vem dando para o Poder Executivo de que o governo precisa sentar e conversar para entrar em um acordo sobre a pauta, sobre os temas, né? E como a gente pode entender essas derrotas recentes do governo no Congresso? Seria uma forma do Legislativo tentar manter o Executivo sob rédeas curtas? Não é uma forma assim, de o Legislativo manter o Executivo em rédeas curtas, mas acredito que é uma forma do Legislativo, mostrar novamente, afirmar a força que ele tem para o Poder Executivo, né? Então, nos últimos anos, né, isso desde o governo da Dilma Rousseff, a gente vê o papel do Legislativo crescendo muito em termos de propor legislação, em termos de participar mais ativamente desse processo de elaboração de políticas. E esse é o recado que o Congresso, que o Legislativo está dando para o presidente e para os seus ministros, né? De que eles não vão recuar
dessa força, dessa capacidade, dessa habilidade em fazer a política pública, em negociar os pontos que são de interesse da política pública. O que a gente vê, né, de maior conflito, talvez, nesse atual governo, é justamente o posicionamento e a tensão que existe entre um governo que está mais situado à centro-esquerda, né, um Congresso, um legislativo que está mais localizado numa centro-direita, caminhando mais para a direita, né, algo mais conservador. Então, esse embate de toda hora, o presidente ter dificuldades para a construção da articulação política, ele é devido também a essa nova configuração que a gente tem, né? O Lula do primeiro mandato, né? Então o Lula de 2003 e o Lula de 2007, né? Eles enfrentaram congressos que era menos à direita, que era mais próximo do centro, né? Então o diálogo, a afinidade, a sintonia para a construção de políticas públicas era mais fácil. Tinha suas dificuldades, mas o acordo era mais factível de ser construído. Agora, nesse atual governo, o Lula tem essa dificuldade porque tem um Congresso que está em um espectro ideológico mais distante, né, do espectro ideológico em que o governo federal se coloca atualmente. Então, talvez a articulação política que o Lula estivesse acostumado a fazer há anos atrás não esteja funcionando totalmente agora e tem essa necessidade de melhorar esse mecanismo, de gastar mais, assim, digamos, em termos de conversas, para construir essa articulação de outra forma. Acho interessante esse ponto que você pontuou, quanto que esse Congresso ele está mais conservador em relação a legislaturas passadas e mais do que isso, é um Congresso polarizado também, que vive à sombra do ex-presidente Jair Bolsonaro. Diante disso, aqueles instrumentos que o executivo utilizou para conseguir, para angariar apoio, por exemplo, dando ministérios para partidos, ou até mesmo abrindo o cofre para que se aumentasse as demandas dos deputados, isso já não faz mais tanto efeito porque nós temos esse Congresso mais polarizado? Sobre o primeiro ponto da formação das coalizões, né, que é quando o presidente distribui os ministérios para partidos que estão ali no legislativo esperando em troca o apoio à construção da maioria para aprovação de uma agenda de políticas. O Lula já viu que só, né, atualmente nesse governo, o Lula viu que só esse instrumento não resolveu o que ele precisava de maioria dentro do Congresso. E por que isso? Porque o Congresso, na última legislatura, ele foi acostumado a uma outra forma de negociar. Então, é como se o presidente, né, nos últimos anos, ele tivesse uma maleta de ferramentas. E na última legislatura, o ex-presidente Jair Bolsonaro usou muito mais da liberação de recursos como ferramenta para construir essa maioria do que da construção de uma coalizão. Então a gente vê agora em 2024, né, e pegando já para trás em 2023, um Congresso que estava acostumado a receber mais recursos. Então, só a formação da coalizão, a distribuição de ministérios não resolveu. E, além disso, né, você teve, de 2023 para cá, o governo tentando frear alguns mecanismos de distribuição de recursos, né? Então, a gente teve o acordo para o fim do orçamento secreto com a PEC da transição. Em contrapartida, o executivo tentou aumentar ali o valor das emendas individuais, né, que os deputados podem ali remanejar do orçamento como contrapartida. Então, eu tiro do orçamento secreto, mas eu tento, de certa forma, retribuir, aumentando um pouco a margem dos gastos que os parlamentares podem mexer no orçamento, mas ainda assim, só esses dois mecanismos não foram suficientes, né? E o que a gente tem visto recentemente, o aumento dos pagamentos das emendas PIX, né? Que são conhecidas como as emendas de transferência direta, né? Que o governo vem utilizando para conseguir tentar, de alguma forma, fechar essa maioria. Mas, ainda assim, a gente percebe que falta o básico, o diálogo. Então, para além desses mecanismos da construção da coalizão, da liberação de recurso, o governo hoje tem uma falha nessa conversa, nessa negociação, que a gente chama de articulação política. Então, de fato, de você ter representantes dos ministérios, né? Você ter ali o ministro das Relações Institucionais, você ter o ministro da Casa Civil atuando de forma mais próxima do Legislativo para ouvir as demandas
que esses políticos estão querendo dentro do legislativo, né? Porque não é uma demanda, a gente percebe que não é uma demanda só por dinheiro, né? Não é uma demanda somente por liberação de recursos, é uma demanda por posicionamento de política pública, né? Pelo direcionamento, pelo conteúdo substantivo de políticas. Então, o governo ainda precisa melhorar essa ferramenta de articulação de diálogo, né? Agora, é importante lembrar que no governo do Jair Bolsonaro, do ex-presidente, a gente teve um legislativo que se acostumou a não ter pautas do executivo para negociar, porque nós tínhamos um poder executivo que, em termos de apresentação de projetos de lei, era bem inferior. Então, ainda que nós tivemos, na época da pandemia, a apresentação de bastante projetos de lei do Poder Executivo, mas eram projetos de lei que tinham um denominador comum, o combate e o enfrentamento de uma pandemia. Então, tanto o Legislativo quanto o Executivo estavam do mesmo lado. Mas tirando a pandemia, né, tirando as ações do combate à Covid-19, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro foi um governo esvaziado de pautas no sentido do Poder Executivo. Quem assumiu a agenda legislativa completamente foi o Poder Legislativo. Então, o protagonismo maior foi do Legislativo, e esse Legislativo, ele se acostumou a construir a maioria só considerando os atores do interior do Legislativo, porque ele não tinha justamente pautas para negociar com o Executivo, porque o Executivo não mandava essas pautas, não enviava essas pautas. Agora, com o governo Lula, a gente volta a ter esse embate, por quê? Porque a gente volta a ter um poder executivo com uma agenda de políticas. Então, a gente tem um poder executivo que volta a apresentar projetos de lei. Diante disso que você falou, Joyce, o tal presidencialismo de coalizão, ele passou a ser nocivo para o Brasil no sentido de gestão pública? Olha, a gente tem uma visão muito errada do presidencialismo de coalizão, né? A gente sempre acreditou, né, que o presidencialismo de coalizão era muito ligado somente à distribuição de cargos e de recursos, quando a gente, né, se esquece de pontuar o básico do presidencialismo de coalizão, que é o aspecto da responsabilidade na elaboração de políticas públicas, né? Então, quando o presidente decide dividir as pastas ministeriais com representantes do Legislativo, com outros atores partidários que estão no interior do Legislativo, o Executivo está sinalizando que esses atores, para além deles terem a responsabilidade sobre cargos, para além de eles terem acesso a recursos, eles vão ter a responsabilidade sobre a formulação de políticas públicas. Hoje, os nossos ministérios são as grandes fábricas, né, das políticas públicas, né, dos programas que existem no Brasil. E boa parte desses programas, boa parte dessas políticas, quando a gente fala de um presidencialismo de coalizão, são construídas pelos partidos parceiros do presidente. Então, não é como se hoje só o PT, né, que está ali na presidência, fizesse política. Não, a gente tem ali os representantes das pastas ministeriais dos outros partidos também atuando, cada um na sua pasta ministerial, para a construção das políticas públicas, né? Então, a gente esqueceu um pouco dessa parte do presidencialismo de coalizão, que considera um aspecto democrático, né? Por quê? Porque você tem diferentes forças partidárias, o que significa a gente falar que nós temos diferentes opiniões, diferentes preferências por políticas, sendo consideradas na formulação das nossas políticas públicas quando a gente forma um governo de coalizão. Talvez o que a gente precise ajustar, né, e até em termos de gestão, é esse cálculo de que só a coalizão resolve a construção de maiorias, né? A coalizão, ela não é negativa, ela não é prejudicial, né? Do ponto de vista democrático, ela ajuda as diferentes preferências do eleitorado estarem representadas no interior dos ministérios, né? Para que políticas públicas que atendam a maior parte das demandas da população possam ser atendidas. Mas do ponto de vista da construção de maioria políticas, talvez hoje o presidencialismo de coalizão não resolva mais como resolvia no passado. Então, nesse sentido da construção de maiorias, o presidencialismo de coalizão hoje, ele não é um objeto suficiente. Ele ajuda a construir parte dessa maioria, mas ele não é suficiente. Sozinho, ele não está conseguindo
ser usado como um mecanismo que constrói essa maioria legislativa que o presidente tanto precisa. E diante desse cenário, o que hoje o Executivo pode fazer para tentar contornar essa situação de derrotas que ele tem tido dentro do Congresso? Ele vai precisar melhorar de novo esse ponto da articulação, pode parecer meio repetitivo, mas ele vai precisar ir buscar mais o Legislativo, então vai ter que ter mais reuniões, as chamadas reuniões de bastidores que a gente fala, de conversar com as lideranças políticas, de ouvir de fato as demandas que esses congressistas estão pedindo, né? E aí sim tentar chegar em acordos possíveis no sentido da política substantiva. Mas tem algo que o governo pode, né, fazer esse esforço, acho que o caminho é fazer esse esforço, mas é preciso lembrar também que esse esforço tem um limite, né? De novo, porque nós estamos falando de um governo, de um presidente que está a centro-esquerda e de um Congresso que está a centro-direita. Então, é inevitável que chegue um ponto em que um governo tente passar pautas que são mais atreladas à centro-esquerda, por exemplo, e que não vão ser aceitas, que não tem acordo possível, nem com diálogo, nem com liberação de recurso, nem com construção de coalizões. Não vai ter acordo possível, porque não é a pauta ideológica que predomina no nosso Congresso. Então, até essa negociação, ela tem um limite. Eu costumo, nas análises, tentar pontuar isso, que o governo ele pode tentar passar até pautas em que exista uma possibilidade de acordo sobre temas. Então, a economia, por que, por exemplo, até hoje, se a gente pegar os projetos do governo Lula, quais são os maiores projetos? São projetos da área econômica. Né? São projetos que mexem com a economia, porque é a pauta possível. É a pauta em que, ainda assim, por mais que existam dificuldades, o presidente consegue construir o acordo no interior do Legislativo. Agora, se a gente começar a caminhar para pautas ligadas a costumes, para pautas ligadas a maior gasto social, para pautas mais identitárias, para pautas de proteção e ampliação de direitos para as minorias, aí nós vamos ter problemas maiores dentro do legislativo, né? O conflito, né? Essa falta de cooperação hoje que existe entre legislativo e executivo, ela pode ser maior. Por quê? Porque as preferências vão ficando cada vez mais distantes. Tem um outro ponto que é uma certa, vamos dizer assim, guerra velada entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que já trocaram inclusive farpas publicamente, e a gente viu nesse caso da taxação das blusinhas também uma falta de comunicação entre as casas, né? A Câmara coloca a taxação de 20% de compras até $50 e o Senado vai e chegou a retirar esse dispositivo ali do projeto de lei. Essa rusga entre as casas e os presidentes não conversando, não se entendendo, eles também prejudicam a aprovação, o diálogo do governo com os congressistas? Com certeza, né? E essa rusga, né, que existe entre hoje o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, ela não está expressa, por exemplo, só nessa questão, né, da taxação, né? Ela também já está expressa em outras questões, como até hoje o trâmite das medidas provisórias que permanece sem solução. A gente até hoje não sabe como é que as medidas provisórias vão voltar a tramitar, se vai ser em comissões conjuntas, mistas, né? Ou se vai passar primeiro na Câmara e depois no Senado, porque esses dois presidentes, eles não conseguem, né? O presidente da Câmara e o presidente do Senado não conseguem entrar em um acordo. E tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado, eles têm poderes institucionais muito fortes, né? Eles têm o famoso poder de agenda, né? Para quem é da área da ciência política, o que é o poder de agenda? É o poder de pautar, de decidir o que vai poder ser analisado, tanto pela Câmara quanto pelo Senado, né? É muito saudável para um governo que o presidente tenha boa relação com essas duas figuras, né? Porque essas duas figuras podem decidir o trâmite de projetos, podem decidir quais projetos vão tramitar, qual vai ser a urgência do trâmite desses projetos, por quais comissões esses projetos vão ter que ser analisados. Então, manter bom relacionamento ajuda, facilita para que a pauta do governo também tenha uma fluidez maior e mais fácil dentro do Congresso.
Mas hoje eu diria que esse atrito, né, entre o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, ele é muito mais um atrito que tem a ver por disputas de poderes e de sucessão das casas, da presidência das casas legislativas, do que necessariamente a ver com todo esse atrito entre o legislativo e o poder executivo, né? Mas ainda assim, a falta de diálogo, né, com certeza atrapalha os planos, né, os projetos do poder executivo, porque eles ficam, de certa forma, parados ou ficam nesse ping-pong, né? A Câmara altera aqui, aí o Senado não concorda, altera outra coisa, tem que voltar para a Câmara. Então, essa péssima articulação também entre Câmara e Senado afeta o presidente. Mas, de novo, essa falta de negociação, de diálogo entre os presidentes das casas, hoje, ela é muito mais uma disputa por poder e por sucessão do que, de fato, relacionada diretamente com a presidência da República. Perfeito. Bom, nós conversamos com a pesquisadora do Centro de Política e Economia do Setor Público da FGV, Joyce Luz, a quem eu agradeço mais uma vez a gentileza e também por ter nos dado essa entrevista. Muito obrigado, viu, Joyce? Eu é que agradeço e fico sempre à disposição. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande seu comentário ou sugestão para o nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais.